Olá, meus pontinhos de luz tão amados. Eu falei no último vídeo aí que eu separei sobre as nossas relações com amigos, quais as nossas dificuldades aí de confiar nas pessoas, de passar uma boa imagem para as pessoas e o que esperar das pessoas também, né? Que a gente tem esse empecilho na nossa trajetória. E agora eu vou falar sobre uma coisa mais delicada ainda do que amigos, sobre família. É clássico, dito esperado, que uma pessoa desenvolve a personalidade borderline devido a um trauma de infância. Às vezes, né? Na maioria das vezes aí, pelo menos foi o que eu li a respeito. Esse trauma de infância, ele se arrasta por uma vida inteira, você guarda mágoas, você guarda características, você guarda esse peso aí nas costas e vai criando uma personalidade em cima daqueles traumas de infância. Então, se na sua infância você teve traumas, entre aspas, com certeza esses traumas foram causados por família. Porque na nossa infância, nossa relação é muito mais familiar do que externa. Então, o convívio em família tem várias dificuldades. Para uma pessoa normal, viver em família já é complicado porque cada um tem as suas particularidades. Percebam vocês aqui, pessoas que não são borders e que são, como eu ressalto em todos os vídeos, para pessoas normais isso já é difícil. Para nós borders isso é mais difícil ainda, porque esse é o X da questão. O border, ele simplesmente tem mais dificuldade nas coisas comuns para os outros, entendeu? Então tudo quanto é tema que eu for falar aqui, ele pode ser complicado para uma pessoa normal, não necessariamente ela vá ser borderline, mas para a personalidade border, essas coisas, elas duplicam a dificuldade, talvez triplicam aí, aumentem muito o grau a ponto de nós não conseguirmos executar essa tarefa, às vezes simples, para uma pessoa, para a gente, acaba sendo mais complicado. Então, os relacionamentos de família já são complexos. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um se encaixa na sua família, ninguém é igual. Família não é uma linha de produção ali que todo mundo sai perfeitamente bem e o melhor lugar a se viver é dentro da sua casa. Pelo contrário, às vezes o pior lugar a se conviver é dentro da sua casa. Dependendo de que pessoa você é, dependendo de como a sua família recebe os seus impulsos, o seu jeito, o pior lugar para se viver pode ser dentro da sua casa. Entendeu? Eu tenho aí históricos com a minha família que até hoje estão pendentes. Eu não consigo simplesmente solucionar, porque a nossa diferença, os nossos atritos são grandes demais. Principalmente a relação com a minha mãe aí, que nós temos uma marca desde a infância que vem se arrastando pelos anos e a gente não supera. Conversando com amigos aí em particular, que dividem o mesmo transtorno de personalidade que eu percebi que às vezes a maior dificuldade é com a mãe. Também é fato que a personalidade borderline se desenvolve na maior parte em mulheres. E essas mulheres, geralmente, traz um contato com a mãe meio traumático. Então vai refletindo aí essas coisas da mãe. Talvez a sua mãe teve um problema lá atrás, quando você era criança, esse problema interferiu na sua vida e a partir daí acabou. A relação com a mãe já não é mais a mesma. Talvez não seja a mãe, talvez seja o pai, talvez seja o irmão, talvez seja a avó que mora ali dentro de casa. Mas todos esses vínculos estreitos que nós temos de família, eles são essenciais na formação da personalidade de uma criança. Porque a criança ela começa a se desenvolver, a se ver no mundo. E se ela não tem uma base, um suporte, se ela não tem uma pessoa ali que prepare ela para a vida, entendeu? De uma forma saudável, ela acaba desenvolvendo traumas de infância, acaba criando atritos e uma personalidade complexa, como é a personalidade border, que no decorrer dos anos vão surgindo muitos outros problemas da vida cotidianos que ela vai ter mais dificuldade porque ela não teve uma base ali, ela não tem um alicerce ali de afetivo, né? Um apoio lá, aonde eu vou, quem eu vou buscar. Muitas vezes o border, por ser tão diferente, ele não tem esse afeto, essa fuga, esse porto seguro de apoiar-se ali na família, na mãe, no pai, nos irmãos, nas pessoas próximas. Essa família se dissolveu. Para ela, para o border, ela é tão diferente,
ela é tão complexa que ninguém jamais teria capacidade de lidar com aquele jeito dela. Na nossa cabeça formamos um bloqueio onde já não buscamos mais o apoio da família, porque já esperamos, já criamos aí uma pré-determinação de que não vai dar certo. Eu, hoje, como eu já disse, faço terapia, voltei com tudo para terapeuta, tenho ouvido muito falar sobre esse preconceito do que vai acontecer futuramente. Em relação à família, eu acho que a gente faz muito isso. Você não busca a sua família, você não busca apoio mais, porque você já tem um bloqueio. Você já tem aquela coisa de, não vai dar certo, não vão gostar. Ou então, quando você vai, acontece isso de fato. E aí, cada vez você vai diminuindo mais. Então, gente, como eu disse, eu não tenho uma visão externa nem profissional do transtorno em si. Eu exponho os meus problemas, assim, de uma maneira meio superficial. Coloco aqui aquela imagem de: oi, eu sou como você, estamos nessa juntos. Então, se você conseguiu solucionar o seu problema com família, se você conseguiu recuperar esse laço que foi cortado lá na sua infância, sinta-se 100% vitorioso. Para mim, pessoalmente, é a minha maior busca. É reencontrar esse caminho de ir até a minha família, de me apoiar com a minha família. Porque hoje eu já passei a fase da infância, já passei a fase da adolescência, de chamar atenção, de ser revoltado, de brigar, de gritar, de se pegar. Hoje, o que eu enfrento é a vergonha. É aquela coisa, eu já não vou mais atrás da minha família esperando apoio, porque eu tenho medo, vergonha de como eu sou. Né? As pessoas não vão se incomodar aí com essa personalidade minha que eu tenho. Eu não vou lá atrapalhar a vida dos meus familiares pedindo aí, oi, eu tô com problema, quando na verdade deveria ser assim. Porque o que eu vejo de explicação para a família é aquilo que tá sempre ali, que toda hora é hora, que você pode buscar, que você pode querer. E a gente vai aprendendo como border, desde os traumas da infância, que você não tem essa possibilidade. Isso acaba sendo triste, desgastante. Sabe? Talvez você esteja vendo esse vídeo querendo a minha saída. O que você fez? Você resgatou os laços com a sua família? Não. Eu cada vez estou mais distante da minha família, infelizmente. Só que dentro de mim, eu estou criando conceitos diferentes de tudo que eu passei até hoje. Eu estou tentando evoluir internamente como pessoa, para no futuro conseguir voltar a buscar esse laço com a minha família. Porque no passado, as formas que eu tinha de buscar esse retorno familiar foram falhas. Porque muitas vezes foram agressivas, foram imaturas, foram atitudes desesperadas, assim, de chamar a atenção dos meus familiares e de mostrar que eu precisava deles. E isso foi frustrante, não deu certo. Então, eu também já li que com o passar dos anos, conforme a pessoa vai envelhecendo, vai amadurecendo, o transtorno de personalidade border ele vai melhorando. Por quê? O seu discernimento com as coisas vai ficando mais amplo, você vai tendo mais paciência, talvez, para se estudar, para se entender onde eu estou errando, por que eu sou complexo desse jeito, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que aprender a respeito, sabe? Então, com o tempo, tende a diminuir os problemas. Tende a diminuir essa euforia da vida. E com certeza tende a diminuir os atritos familiares. Pelo menos eu espero que no meu futuro a minha família esteja tão próxima a mim quanto eu estou de mim. Porque atualmente eu prefiro me manter distante do que buscar essa ajuda que eu já
mais cedo que não vai estar ali. Então, na minha terapia, na minha busca constante por evolução, eu procuro, como eu disse lá no quesito de amizade, me conhecer. O que será que eu preciso da minha família? O que será que eu tenho que levar até eles para que não seja recebido como aquelas atitudes adolescentes de rebeldia, né? Talvez a minha família aí não saiba compreender na hora um momento depressivo, uma crise que eu tenha. E como levar isso até eles? Eu acho que é o nosso caminho a seguir. Eu acho que é essa estrada a trilhar de autoconhecimento para você saber como se aproximar dos seus entes queridos, do seu porto seguro, como resgatar. Eu continuo tendo dificuldades do que pedir de ajuda. Talvez você também tenha essa dificuldade. O que pedir, como falar, né? Porque a gente já chega lá carregadão, cheio de expectativa, às vezes taca nas costas da pessoa, da mãe, do pai, do amigo, da tia, do tio, do vô, taca aquela responsabilidade lá de, ó, me entende, por favor, me ajude, vamos conversar, e não consegue conversar. Porque tudo começa em você. Tudo começa ali. Eu preciso me entender. Eu preciso saber o que procurar. E assim como eu tenho dificuldade com os meus amigos, maior ainda é a minha dificuldade com a minha família. E isso tá nas costas da terapia. O importante é que compreenda que a nossa dificuldade é com nós mesmos. Não terceirize essa dificuldade para o seu familiar. Não deposite essa dependência lá nos seus pais, na sua mãe, de te entender. Sabe? Primeiro, procure se entender você. Primeiro, procure estar em paz consigo mesmo, para depois buscar esse laço, tentar resgatar esse afeto que se perdeu lá no passado com aqueles traumas da infância. Muito complexo falar de família. Eu escolhi temas aqui que eu tô falando do fundo do meu coração, qual a minha saída, o que eu busco entender para poder melhorar os meus problemas. Então, garotada aí, amigos borders, saiba, com o passar do tempo, nós vamos melhorando. Nossa maturidade vai facilitando a compreensão da vida e da nossa personalidade. Então não desista. Talvez você ainda é adolescente, talvez você ainda esteja no pico eufórico do transtorno. Chega um momento que você começa a olhar para si mesmo. Aí você começa a ver saídas. Aí você começa a ver que houve um problema lá atrás que cortou laços. E você pode resgatar esses laços. Basta se conhecer e buscar esse caminho que você se perdeu no passado. Beijinho de luz da Drica. Eu já volto a falar de relação amorosa. Agora o bicho pega. Ciúmes, possessividade, essa coisa toda que criaram em cima do border, de que o bicho é filho da mãe mesmo. E eu vou falar o lado bom. Por que que você deve gostar, amar e se relacionar com o border? Porque, ó, bichinho é uma gracinha. Eu já volto.